Leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Versículo 1. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Jabdeel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30 e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois deles Ebadia, seu filho, também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita, também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iquise, o tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zaritas, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjaminitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zaritas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benai, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eudia, o Netofatita, de Otniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aaronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onre, filho de Micael; sobre Zebulon, Irmaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; e sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos e daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel; e sobre os tesouros da terra, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias; e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube; e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifmita;
e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jazes, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Racmone, estava com os filhos do rei. E Aquitófel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aquitófel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Fim da leitura do capítulo 27 do livro de 1 Crônicas.